Bem, rapaziada, Deixa eu só entregar. Pode começar aí. Então, boa noite a todos, né? Então, hoje vamos dar continuidade aí ao método TOR, né? Então, semana passada, o professor Fabrício Maioni começou falando no TOR, né? Toda aquela abordagem teórica, né? Desde a época lá da tese de doutorado do professor Simões, e aí ele já mostrou as equações, né? A questão lá do pseudocritério e as equações do TOR, S1, S2, S3. No final, fizemos um exercício, né? Com o TOR 1, né? Se eu não me engano. Fizemos um exercício. E aí, hoje, dando continuidade, ele vai mostrar, quer dizer, talvez hoje a gente nem leve todo o tempo da aula, porque assim, o mais pesado da parte conceitual o professor Maioni já apresentou, né? Toda aquela parte conceitual do TOR e tal. E aí hoje ele vai, então, focar no TOR 2, que foi o objeto de estudo da dissertação de mestrado dele, que ele vai defender na semana que vem, no dia 18 de junho, lá no IME. Tá? Então, ele vai mostrar hoje o TOR 2 e vai mostrar as principais diferenças do TOR 1 para o TOR 2, né? Quais são as principais diferenças, e também vamos fazer um exercício prático rodando o TOR 2. Eu vou encaminhar para o grupo, né, o executável do TOR 2, e ele vai fazer uma atividade assim como nós fizemos na semana passada. Tá? Então, aí vocês já ficam com a ferramenta. Quem quiser fazer o seu artigo, né, o seu trabalho usando o TOR 2, vocês já estarão aí com o executável, é só rodar. Né? E é o que eu falei, naturalmente, o Simões até falou também, né? Se vocês forem elencar o TOR para ser o método do trabalho de vocês, é melhor que seja o TOR 2, né? Já que o TOR 2 é um avanço em relação ao TOR 1. A não ser, como o professor Simões falou, a não ser que você vá fazer uma comparação, colocar uma tabelinha lá comparando os resultados do TOR 1 com o TOR 2. Aí está valendo. Mas se for só questão de aplicar um método multicritério e tal, é melhor aplicar logo o TOR 2, sem sombra de dúvidas, né? Então é isso. Então, Maione, mais uma vez, obrigado, tá, por você dispor aí do seu tempo, tá? E vamos lá. Vamos lá, boa noite a todos, primeiramente. Então, semana passada, a gente começou a discutir o método TOR, né? Explicar um pouco de que se trata o método, né? O que ele é composto. Foi o primeiro contato de vocês, de fato, com o TOR, né? Então, essa semana, eu pensei, em primeiro, como o TOR é um método muito denso, né? Um método bastante completo, de perguntar se algum de vocês teve alguma dúvida. A aula ficou disponível, não ficou, Marcos, para eles? Já coloquei no YouTube e mandei o link para todo mundo. Então, assim, se a princípio alguém teve alguma dúvida específica, pode perguntar, ou eu vou, né, ao longo da aula, eu vou passando pelos pontos, e o que não ficou bem entendido, vocês podem parar, que eu vou relembrando, né, ou vendo uma maneira diferente de explicar. O que eu pensei para essa aula? Eu queria perguntar, na verdade, não é bem uma dúvida propriamente dita, mas se há possibilidade, você já tem feito isso, de repente um repositório dos softwares que vocês têm usado, né? Que a maioria foi... Página do Lego. Do Lab Lego? Então tem tudo lá, tanto para saber... Tudo. Mas nas aulas eu tenho mandado também, é só você salvar. Não, eu tenho feito isso, mas às vezes pode dar pau no computador, professor, você só sabe como é que tá nessa... O Sapevo Web é online. E o doutor eu guardei. O HP Topsys 2N eu mandei no grupo, o executável. Todo mundo baixou, a gente fez junto. Né?
O TOR 1 eu Isso. mandei semana passada. O TOR 2 eu vou Esses mandar aí eu agora, guardei. Ah, então beleza. né? Então, Valeu. todo mundo tem tudo. Beleza. Mas, de qualquer forma, tem lá na página do Lego também. E vocês têm GitHub disso, até pensando em termos de ver o código, de usar para fazer outras Nenhum coisas? código está aberto. Só tem o Ah, executado. tá. Beleza. Nenhum fonte está aberto. Entendeu? Até porque tem o registro do software também. É. Né? Então, Ah, beleza. Já tem o registro do software do Sapevo, todos eles vão ser registrados no NPI. Só que leva 2 anos entre você enviar e ser aprovado. Você receber o cartãozinho, leva 2 anos. Entre enviar, eles fazerem papelzinho, leva 1 ano. Mas você receber, leva 2. Mas todos eles vão ser registrados no NPI. O primeiro já está registrado, o Sapevo já está registrado no NPI. Os 2 do Maione já estão em processo também. O TOR 1 e o TOR 2 eu já mais ou menos azeitei lá na Diretoria Geral de Desenvolvimento Nuclear da Marinha. Já azeitei, a documentação já está com o Maione. Só falta ele assinar e a gente manda. Vamos lá. então beleza. Vamos lá. Então, eu vou fazer uma revisão, né, da aula passada, incluindo os pontos novos aí do TOR 2 que devem ser considerados. Pronto, acho que eu consigo... Eu já te dei aí, só aí no verdinho, isso. Já foi? Já estão vendo? Estão vendo a tela? Então, ok, a tela está ok. Beleza, vamos lá. Então, como a gente viu, o TOR é um algoritmo híbrido de apoio multicritério de decisão para processos decisórios com alternativas discretas. Vou pular essa parte aqui de motivação, né? E só relembrando, né? Ele é um método híbrido. Então, ele se encontra no meio aí, né? Ele tem características tanto da escola americana quanto da escola europeia, né? A escola americana trabalha com a parte ali da pontuação e tudo mais. A escola europeia já trabalha com os modelos de sobreclassificação, que é o APB, o AQB e o AIB, que é preferência estrita, fraca e indiferença. Então, o TOR, ele é esse algoritmo híbrido, né, que a gente já falou. Ele trabalha com modelagem de preferência, ele trabalha com teoria da utilidade e multiatributo para quantificar a atratividade de uma alternativa pela criação de uma função de agregação não transitiva, que é aquela função de agregação que eu demonstrei na aula passada. Então, o objetivo do TOR é ordenar essas alternativas discretas, eliminar os critérios redundantes e a duplicidade de informação. Então, eu comentei isso na aula passada, que o TOR ele trabalha com o módulo da teoria dos conjuntos aproximativos, né? Então, o que ele faz? Ele vai testando critério a critério. Primeiro, ele roda o problema como um todo. Né? Ele roda o problema como um todo e gera as ordenações. Depois, ele vai pegando do critério de menor peso para o maior peso, ele vai pegando o critério e vai retirando o critério. Então, ele retira primeiro o critério de menor peso. Retirado esse critério, qual vai ser a ordenação? A ordenação é a mesma. Né? Se a ordenação é a mesma com o critério ou sem, quer dizer que esse critério ele é irrelevante. Né? Então, o fato de eu tirar esse critério, ele não altera a ordenação. Então, no final disso tudo, né, desse módulo que está acoplado no TOR, quem pegou o programa para testar semana passada, viu que no final dele ele faz uma pergunta. Né? Ele pergunta, você deseja utilizar o TCA? O TCA é para isso. Então, o TCA ele vai te dizer qual o critério que ele pode ser eliminado, sem prejuízo na ordenação das alternativas. E isso depois é validado através da TCA nebulosa. O que é a TCA nebulosa? A TCA ela vai ver quais os critérios que podem ser retirados, né, por meio da TCA e vai verificar se a pertinência a pertinência geral ela reduz ou aumenta, né? Se você aumenta ou reduz o seu grau de incerteza. Se você reduzir o seu grau de incerteza, não vale a pena retirar aquele critério.
Então, você está tirando um critério, mas no final das contas você está aumentando a incerteza. Então, não vale a pena ele ser retirado. Então, isso é o módulo da TCA. E, por último, ele verifica e quantifica a elevação da imprecisão do processo de decisão por meio da teoria dos conjuntos nebulosos, TCN. Né? Então, como eu disse, a gente consegue quantificar a incerteza com TOR. Agora, isso é quantificado de formas diferentes no TOR1 e no TOR2. Isso a gente vai ver hoje. Então, as principais contribuições são essas, o uso da TCA e da TCN, teoria da utilidade e modelagem de preferência, ordenar essas alternativas discretas em processos decisórios transitivos ou não, quantificar essa imprecisão, trabalhar com uma modelagem multidecisor, permitindo que você utilize uma escala de razão, intervalo ou ordinal, e eliminar a necessidade de atribuir um valor que normalmente é arbitrário, né, para concordância, conforme alguns algoritmos, por exemplo, o Electric, trabalha dessa forma. Professor? Sim. Só aproveitando o seu comentário, ali no TCA, qual vai ser o grau assim, de certeza máxima para ele poder fazer essa retirada sem prejuízo? Então, como é que ele funciona? Como é que é essa incerteza? Essa incerteza que a gente vai imputar está nessa matriz aqui de pertinência. Né? Então, cada dado que a gente está imputando, a gente tem um grau de segurança desse dado numa outra matriz paralela. Né? Então, vamos dizer que eu coloquei esse valor 7 e eu tenho 0,9 de certeza que esse valor aqui é 7. Né? E aqui, o 5, eu já tenho 100%. Né? Tenho total segurança desse dado que eu estou imputando. Agora, no momento que eu tiro esse critério aqui da jogada, né, e elimino essa coluna 3, você já muda a configuração. Né? Você está tornando o processo menos incerto, em média. Por quê? Porque você está retirando o 1. Né? O 1 é a tua certeza. Quando você vai calcular a média disso, a média já cai. Então, nessa TCA nebulosa, você meio que compara a média, né, dela, da original, com a média de você retirando um critério ou outro. E aí você vai ver se aquilo ali teve um aumento ou uma diminuição. Né? E, enfim, e se essa incerteza aumentar, né, ou seja, esse número cair para mais perto de 0 do que de 1, quer dizer que não está valendo a pena você retirar esse critério. Tá? Então, o próprio programa ele já faz isso para você. Na hora que você roda o TCA e a TCA nebulosa, ele já faz essa análise e ele vai te dizer se vale a pena ou não você excluir aquele critério. Entendi. Ele roda e compara, né? Isso. Ele internamente ele vai comparando. Né? Primeiro, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a TCA normal. Aí ele vai te dizer quais critérios podem ser retirados. E aí ele vai fazendo os cálculos, comparando a incerteza com a matriz completa, com a matriz faltando aquele dado, né, que você retirou, tirando aquele critério. E aí você vai vendo se aquilo aumenta ou não. Se a incerteza aumentar, então quer dizer que não vale a pena retirar aquele critério. Perfeito, obrigado. Tá? Beleza. Depois eu posso até mostrar isso de uma forma mais... Eu não preparei esse cálculo da TCA nebulosa, mas dá para a gente fazer, ou se vocês tiverem alguma dúvida, pode me mandar que eu explico melhor como ele funciona. Tá? Então, vamos lá. Então, para você rodar o TOR, o que você precisa? Você precisa de um peso para cada critério, você precisa de um limite de preferência e um limite de indiferença, uma discordância da pertinência dos pesos e pertinência da classificação das alternativas. Isso da pertinência, às vezes você nem precisa utilizar. Né?
Então, por exemplo, aquele exercício que a gente fez aula passada, esse aqui, ó, esse exercício, a gente não usou pertinência, né? A gente está considerando que todos os dados que a gente está imputando, a gente tem total segurança desse dado que a gente está imputando. Então, na hora de rodar no Tor, né, no software, a gente coloca que a gente não vai utilizar pertinências. O que quer dizer isso? Que todas as pertinências são 1. Então, eu tenho total certeza de tudo que eu estou imputando ali, né? Agora, você fala, Fabrício, mas não é bem assim, porque eu não sei, por exemplo, eu não sei esse custo, né? Eu estimei esse custo, de alguma forma, com base em algumas coisas que eu li, enfim. Então, na hora de você imputar o dado, você, usando o software, né, você vai colocar que vai usar o módulo das pertinências e na hora de imputar o teu custo aqui, você vai dar um valor abaixo de 1, né? Então, dependendo do teu grau de segurança do dado ali. Então, eu tenho 0,4 de certeza, eu tenho 0,7 de certeza, eu tenho 0,8. E o cálculo ele já é feito em cima dessa incerteza que você está imputando. Tá? Então, depende do tipo de problema que você está lidando. E o que eu vou mostrar para vocês hoje também, mas dando um breve comentário, é que o Tor 2 ele já trabalha melhor com a incerteza do que o Tor 1. Então, principal diferença, vocês vão usar a pertinência. A pertinência é um parâmetro importante no trabalho de vocês. Então, se a pertinência é um parâmetro importante, é muito interessante que vocês usem o Tor 2, porque o Tor 2 ele vai computar toda a incerteza do modelo, daquela tua matriz. Eu vou explicar isso quando a gente chegar nessa parte do comparação dos métodos. É só para ficar gravado aí. Então, a gente precisa disso. Um peso, um limite de preferência, um limite de indiferença, uma discordância, pertinência do peso e pertinência da classificação das alternativas. O que é a classificação das alternativas? É a tua matriz ali de decisão, né? Daqueles parâmetros que você vai alimentar de entrada. Então, aqui eu já falei, expressar os níveis de certeza por meio da pertinência. Quanto mais perto de 1, mais seguro eu estou para atribuir aquele valor. E quanto mais perto de 0, mais inseguro eu estou. Disse que é interessante também problemas que você tem falta de dados. Você trabalha com falta de dados, né? O que é um problema com falta de dados? Você tem uma matriz, só que essa matriz ela é incompleta. Então, vamos supor que você tem ali 5 alternativas e tenha 8 critérios. Só que nesse trabalho que você está, nessa matriz, né, que você tem, alguns dados não estão disponíveis para você. Né? Então, você não tem aquele parâmetro. Então, o que é feito normalmente? Normalmente, quando você tem uma matriz de decisão incompleta, você ou elimina a tua alternativa ou você elimina o seu critério. Normalmente é feito assim. O que o Tor permite? Principalmente o Tor 2. Ele permite que você estime um valor onde você não tem aquele dado e aí, na pertinência, você vai colocar um valor de pertinência abaixo, mais próximo ali de 0. Né? Então, você vai dar um 0,4, um 0,5, um 0,3, enfim. Então, ou até um valor maior, dependendo da tua segurança. Né? Então, isso é bastante interessante, porque, inclusive, foi um dos pontos que eu levantei na dissertação e consegui demonstrar isso, é que é muito mais interessante você estimar esses dados do que você retirar o critério alternativo. Então, a gente rodou alguns cenários e conseguiu provar isso.
né, trabalhando com números aleatórios e tudo mais, a gente excluiu alguns critérios, alguns valores dessa matriz de decisão e comparou, né? O que seria mais interessante? Eu tirar aquele critério ou alternativa ou estimar esse dado. E o resultado estimando o dado foi muito melhor, né? Enfim. Então, quando vocês tiverem problemas para lidar com falta de dados, pensem no TOR2. Ele é um bom método para trabalhar com essa situação. Beleza, eu trouxe o exemplo do que a gente precisa, né? Os pesos, aqui então, a classificação das alternativas, a pertinência do peso, que é o grau de segurança que você está dando para aquele peso, e aqui o grau de segurança que você dá para cada um desses dados aqui da matriz. Bem, isso aqui entra a história do P e do Q, né, dos limites, enfim. O Marcos pediu que eu frisasse isso, que é um ponto de bastante dúvida assim, dos alunos normalmente, né? Então, o que é o P? O que é esse limite de preferência? Então, quando você tem uma diferença entre duas alternativas dentro de um critério, né? E essa diferença aqui, acho que eu tenho aqui, peraí, isso. Essa diferença aqui é 2, no caso. 2, ela é maior que o P, que é 1,9. Então, o que isso significa? Que eu tenho uma preferência estrita ou uma preferência forte. Então, o P vem daí. Ele é o teu limite de preferência. Para valores que a diferença entre esses valores da matriz é maior do que o P, eu vou ter uma preferência estrita ou forte. Para valores que eu tenho uma diferença menor, aqui, por exemplo, né? Eu faço a diferença entre os dois valores aqui no critério 3, 5 e 5,5. A diferença é meio. Meio é menor do que 0,9. Então, eu tenho uma preferência aqui. Desculpa, aqui eu tenho uma indiferença. E quando eu estou trabalhando no meio desses dois, eu tenho uma preferência fraca. Então, maior que P é uma preferência estrita ou forte. Menor que Q é uma indiferença. Entre Q e P, eu tenho uma preferência fraca. Agora, como é que o TOR1, o que o TOR1 faz, na verdade? O TOR1, ele vai atribuir o valor do peso de forma integral quando a gente tem um APB. Quando a gente tem um A e B, ele atribui metade desse peso. E quando a gente tem um AQB, ele tem o peso integral também. Aí vocês vão perguntar, peraí, você está ponderando da mesma forma um APB e um AQB? O TOR1 trabalha assim. Ele tem a mesma pontuação para o APB e para o AQB. E o A e B, ele trabalha com metade. Esse foi um ponto de mudança do TOR1 para o TOR2. Né? Então, o APB no TOR1 ele é integral, o A e B é metade e o AQB é igual ao APB. É a pontuação total. Quando a gente fala do TOR2, a gente já trabalha o APB sendo inteiro, o peso inteiro, né? O A e B ele é metade desse peso, e o AQB ele é uma proporção entre o A e B e o APB, entre a metade e o peso inteiro. Né? Então, quando a gente usa esses pesos, vamos lá. Deixa eu vir para cá. Bem, a gente pode pensar aqui numa comparação. Aqui, a gente falou que tem um APB. Né? A gente falou, deixa eu pegar esse aqui, isso. 7 e 5. 7 menos 5 deu 2. 2 é maior que 1,9. Então, aqui a gente tem o quê? Tem um APB. Então, o APB, ele leva 6. Ele leva o peso inteiro. Tá? Beleza. Aí a gente vai para outra comparação, que é 4 e 3. 4 e 3 deu 1. A diferença.
ele está entre Q e P. Se ele está entre Q e P, ele é o quê? Ele é um AQB. Ele é uma preferência fraca. No TOR 1, ele vai levar 5, que é o peso inteiro. No TOR 2, ele já vai levar uma proporção. Beleza. Então, aqui a gente tem um APB e aqui a gente tem um AQB. Aqui, a gente tem meio de diferença, né? Sendo que o A2 ele é maior que o A1. Então, a gente tem meio de diferença. Meio de diferença... Deixa eu abrir aqui, peraí. Aqui. Meio de diferença. O que ele é? O que essa comparação é? Ele vai ser, na verdade, menor que quê? Diferente. Diferente. Né? Então, ele é um A e B, ou um B e A, tanto faz. Né? Se A é indiferente a B, B é indiferente a A. Sem problema. E aqui eu tenho 4 de diferença. Então, se eu tenho 4 de diferença, 4 é maior que 1,9. Então, aqui eu tenho o quê? Um BPA. Eu tenho um BPA. Por quê? O que é um BPA? É um A2PA1. Né? O A2 ele ganha 1. Então, na verdade, eu tenho um BPA. Beleza? E aí ele vai levar 2, porque é uma preferência forte. E aqui é uma indiferença. Aqui ele vai levar meio, vai levar 2. E aí o que a gente faz, na verdade? A gente pega isso aqui, essa pontuação que a gente anotou, e vai jogar nessas situações. Então, a gente vai jogar o valor de APB aqui, a soma dos APBs, o somatório dos APBs, né? A soma do que a gente encontrou nesses 4 critérios. Se isso for maior que a soma do AQB, mais a soma do AIB, mais a soma do ARB, mais a soma do BQA, mais a soma do BPA, se isso for maior, a gente tem uma dominância de A1 para A2. Uma dominância parcial ainda, né? A gente não está consolidado isso, porque isso ainda passa pela relação da discordância, que eu falei com vocês na aula passada. Então, como é que é essa relação da discordância? Se eu tiver uma diferença... deixa eu abrir essa aqui, peraí. Aqui é a discordância 4 desse problema. Se um problema... Foi aquilo que eu falei com vocês da Lamborghini, né? Do Gol e da Lamborghini. Né? Então, às vezes, o Gol, a Lamborghini é melhor que o Gol em tudo. Mas tem um critério que a Lamborghini ela é absurdamente pior que o Gol, que é o preço dela. Só que essa diferença é tão grande que você acaba deixando o teu decisor em dúvida, indeciso. Então, cada uma vai levar vai levar metade da pontuação. Né? Vai se configurar como meio dessa matriz de decisão. Enfim. Então, é mais ou menos assim que o TOR 1 trabalha. Né? Ele vai fazendo essas análises A1, A2, A1, A3 e A2, A3. Né? Tanto no sentido de ida e volta, ou seja, A1 e A2 com A1. E ele vai vendo se tem dominância, né? De A1 com A2, A2 com A1, enfim, A1 com A3, A3 com A1, enfim. E no final ele vai jogar isso numa matriz de decisão, que é aquela matriz com resultado que a gente viu ali no final da aula, né? Isso aqui. Ele chega e te dá essa pontuação aqui. Então, ele já resolve aí o teu problema. Enfim, vamos lá. Bem, a gente viu isso aqui. Aí eu falei dos trabalhos relacionados na área, ok. Falei do estudo da compra de oportunidade da Fragato. Comentamos esses resultados aqui. Passamos pelo problema da fábrica de torta e terminamos a aula fazendo esse exemplo, né? Esse exemplo prático da compra de um smartphone. Ficou um pouco corrido, que eu assisti uma aula depois e tal,
Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou rodar esse problema com vocês. Deixa eu ver quantos eu preparei aqui, peraí. Tá, eu vou rodar esse problema com vocês no TOR 2. Tá? A gente fez isso no TOR 1 semana passada e no TOR 2. O que muda de um para o outro? Vamos entrar agora nas principais diferenças do TOR 1 para o TOR 2. Então, como disse a aula passada, o TOR 1 ele foi criado pelo professor Simões em 1999 e ele é produto da tese do professor Simões. E esse método ficou, né, ele foi criado em 99 e em 2018, né, eu, Marcos e o professor Simões, a gente se sentou junto e tudo mais e pensou na utilização, né, na evolução desse método TOR, que seria necessário por quê? Porque já passaram muito tempo, né, desde a criação do método, e esses métodos multicritério todos estão evoluindo, né? Vocês podem ver o método Electri, né? Todos esses métodos estão em constante evolução, em constantes versões diferentes e tudo mais. Então, foi pensado numa evolução desse método TOR, que é o método TOR 2. O que muda, de fato, de um método para o outro, né? Quais são as principais contribuições do método TOR 2? Então, a principal, uma delas eu já falei, né? Uma delas é que o APB ele leva o peso inteiro, o AIB metade, e o AQB ele não vai levar mais o peso inteiro, como era no TOR 1. Ele vai levar uma proporção entre a metade do peso, que seria um AIB, com a totalidade do peso, que é um APB. Então, na hora da gente pegar e jogar nessa nossa função de agregação não transitiva aqui, peraí, acho que eu já passei. Peraí. Isso, aqui. Não é justo eu pontuar um APB e um AQB da mesma forma. Né? Um APB, eu tenho uma preferência estrita, forte. A indiferença ela é pontuada com metade do peso. O AQB ele não é justo que ele seja pontuado igual ao APB, com a totalidade do peso. Então, já que, né, a gente olhando aqui, né, nossa relação, o APB ele está acima do meu limite de preferência, o meu AIB ele está abaixo, né, ele é menor que o meu limite de diferença, o AQB ele está entre os dois. Então, o que a gente criou, né? O que a gente foi pensado aqui? Foi pensado numa proporção, passei de novo, peraí, pronto. A gente pensou numa proporção entre a metade do peso e o peso inteiro. Então, o AI aqui é a diferença dentro de um critério. Se a diferença dentro de um critério menos o quê? Esse limite de indiferença sobre o limite de preferência menos o limite de indiferença vezes meio mais meio vezes o peso. O que isso vai dar para a gente? Ele vai dar exatamente a proporção do peso que ele deve ganhar. Ah, Fabrício, eu não entendi nada. Vamos lá. Então, vamos supor, eu até preparei um exemplo aqui, mas vamos pensar na extremidade, né? Vamos pensar naquele exemplo que a gente tem um P de 1,9 e um Q de 0,9. Né? Então, eu tenho um Q aqui de 0,9 e aqui um P de 1,9 e um Q de 0,9. Então, aqui, 1,9 menos 0,9 é 1. Ok, né? Agora, nosso Q aqui é 0,9. Se eu pegar o AI, se a diferença entre as alternativas dentro de um critério for exatamente 0,9, o que vai acontecer? Vai ficar 0,9 menos 0,9 sobre 1,9 menos 0,9. Então, aqui deu 0. Isso aqui tudo deu 0. Se isso aqui deu 0, qual vai dar meu resultado no final disso tudo? Vai dar peso vezes 0,5.
peso vezes 0,5 é metade do peso. Então, essa situação é um A e B, né? Quando eu tenho esse AI igual a um QI. Né? Então, se aqui o meu limite de indiferença é 0,9 e a minha diferença entre os critérios entre as alternativas dentro de um critério for o próprio 0,9, ele tem uma indiferença, ele vai ganhar meio ponto. Agora, a outra situação extrema, eu coloquei aqui, se ele for maior aqui, né? Espera aí, deixa eu pegar. Eu vou jogar aqui, o meu AI vai dar 1. Porque aí, quando essa relação aqui der 1, vai ficar isso vezes meio, mais meio, vezes o peso, vai dar 1. Tá? Então, o que acontece? A ideia é a gente trabalhar uma linha, um intervalo. Quanto mais próximo a diferença tiver do meu A e B, mais próximo esse peso vai estar do A e B, da metade do peso total. E mais perto de um APB, ele leva a totalidade. Tá? Então, ele acaba se tornando um pouco mais completo por causa disso, porque ele traz uma comparação mais justa. E outra coisa também é que no TOR 1, deixa eu pegar isso aqui. Peraí. No TOR 1, o que acontece? Quando a gente está trabalhando com incerteza, com aquela matriz de pertinência, a gente faz, na verdade, uma média entre os valores. Então, vamos olhar aqui para essa matriz de pertinência. Então, vamos supor que a gente está numa comparação entre a 1 e a 2. O que é esse índice nebuloso aproximativo, né? Ele é uma média aritmética entre os valores que estão sendo comparados e o peso, no que diz respeito à pertinência. E isso é multiplicado dentro dessa função de agregação não transitiva, nas situações que eu tenho AQB. Isso em TOR 1, no TOR 1. Quando a gente está trabalhando com TOR 2, a gente vai multiplicar a incerteza, né, dentro dos critérios em todos os parâmetros. Então, o que acontece? O TOR 2, ele contempla toda a incerteza do modelo. Já o TOR 1, ele só vai contemplar a incerteza quando eu tiver um AQB, uma preferência fraca. Tá? Então, o que acontece? Se eu contemplar toda a incerteza, o modelo vai trabalhar melhor quando tiver as pertinências. Quando tiver um problema com pertinências. Então, foi o que eu falei com vocês no início ali da aula. Quando eu uso TOR 1 e TOR 2, né? TOR 2 é uma evolução do TOR 1, então é importante que ele seja utilizado, principalmente nessa questão do AQB, que ele vai pontuar essa função de agregação não transitiva de uma forma diferente, mas também, principalmente em problemas que você trabalhe com incerteza. Por quê? Porque toda a incerteza vai ser contemplada no TOR 2. No TOR 1, só em situações que eu tenho AQB. Né? Então, cada valor desse aqui, da média do que eu estou lidando, vai ser multiplicado, né? Se ele for um APB, um AQB e um AIB, nessa função de agregação aqui. Nessa função aqui. E aí o modelo ele vai trabalhar melhor com a incerteza. Tá? Então, são as duas principais evoluções do método, né? As principais mudanças. Né? Então, na forma de pontuar e na forma de trabalhar com a incerteza. Ok. Então, o que eu trouxe? Espera aí. Tá.
Ok. Então, o que eu trouxe para a gente fazer? Primeiro, o exemplo do celular que a gente fez aula passada, utilizando o Tor 2. Então, aula passada, a gente, né, eu trouxe o exemplo até pronto para vocês, das alternativas, custo, bateria, RAM, SO é o sistema operacional, que foi até dado uma nota, abordagem mais qualitativa, né? Enfim, com base na minha experiência, eu falei que eu tenho um Samsung, então estou mais habituado ao Android, então eu dei uma nota maior aí para o Android. Enfim. E a gente rodou esse problema. E hoje eu queria rodar com vocês usando o Tor 2. Eu já rodei esse problema aqui, e assim, um para outro, basicamente, né? Pensando que a gente não utilizou a pertinência. A forma de ponderar o AQB. Então, basicamente, foi isso. E isso não gerou uma alteração na ordenação das alternativas. Mas eu rodei só para a gente utilizar, para ver, comparar os métodos. Agora, eu creio que se a gente utilizasse uma função de pertinência, né? Se a gente imputasse aí valores de segurança do dado, a gente poderia ter um resultado diferente, porque é onde o Tor 2 mais difere do Tor 1, né, nessa função multiplicativa. Fala. Igor falando aqui, eu acho que não teve tanta diferença por causa dos valores de Q, né? Se a gente observar os valores de Q, a grande maioria deles não interfere, né? Se for parar para ver, a grande parte das diferenças acaba sendo maior do que Q, então, na verdade, não. Menor que Q, na verdade, né? Então, não entra na indiferença para poder fazer a ponderação. Talvez por isso que não tenha diferença, né? De uma abordagem para outra. Se o Q aqui, no custo, por exemplo, fosse 600, talvez já causasse interferência. Com certeza, os parâmetros eles vão, né, dependendo do limite que a gente vai atribuir, vai dar uma diferença maior ou menor, né? Nesse caso, quanto mais AQB a gente tiver, isso, mais diferença teria. Mais teria a diferença, mais diferença daria. Né? Enfim, então depende do problema que a gente está escolhendo também. Agora, no momento que a gente coloca a incerteza aqui, aí pode dar muita diferença. Porque no Tor 1, você só vai tratar, você só vai multiplicar pelo aquele fator que eu falei, que é a média ali dos valores da pertinência, quando eu tenho um AQB. E no Tor 2, desculpa, ele multiplica em todas as situações. Então, se for um modelo que você tem muita incerteza, né, você tem muitos valores ali, 0,7, 0,6, 0,8, enfim, você vai quantificar todos eles. E no Tor 1, não. Agora, se for um fato, né, que você tem uma função de pertinência quase toda 1 e um ou outro valor altera, talvez não vá dar tanta diferença do Tor 1 para o Tor 2. Tá? Então, depende muito do problema que a gente tem. Tá? Enfim. Professor, então, esse aqui... Fala. Só aproveitando aí, ele, eu não lembro se o senhor ter falado, ele é tratado como o quê? Estou vendo aqui que seria tipo aspas, tipo um semi-compensatório, assim, né? Ele não é... Porque ele ou leva o peso todo, mas ele pode levar parte também, que é o que o senhor mostrou agora, ou não levar nada, né? Que seria o leva tudo ou leva nada, o não compensatório. Mas no compensatório... Ele leva tudo, pode levar parcialmente, se for AQB. Sim. Pode levar metade, se for A e B. Se for APB, um leva tudo, né? Se for AQB, o vencedor vai levar um percentual entre metade e o valor máximo. Se for A e B, cada um leva metade naquele critério. Afirmativo. Aí ele seria o quê? Tratado o quê? Como tipo um semi-compensatório ou algo assim? Não, foi o que o Fabrício falou no início, né? O Tor, ele tem conceitos das duas escolas, né? Na verdade, o método compensatório é uma função de utilidade transitiva, né?
onde a transitividade é o quê, né? O fato de qualquer diferença era maior. 1 centavo, R$1 é mais barato do que R$1 e 1 centavo. Como ele cria essa função de agregação a partir de uma relação não compensatória, na verdade, ele cria uma função de agregação não transitiva. Essa que é a característica do TOR. Por isso é que ele pega elementos da escola francesa, que é o compensatório. Mas ele pega elementos da escola americana quando ele cria uma função de agregação a partir de elementos não compensatórios. Ou seja, ele cria uma função, abre aspas, de utilidade, fecha aspas, não compensatória. Essa que foi uma das novidades do TOR, né? Além do que o Fabrício já tinha dito, né? Que ele evita que aquele problema de você não ter o dado, você eliminar ou alternativa ao critério, você atribui um valor àquele dado por experiência, seja tudo, e descompensa ele atribuindo um número fuzzy para ele muito baixo, quer dizer, você dá o dado, mas você descompensa ele para ele ser pouco usado, ele causa pouca influência, mas os outros dados todos permanecem. Ele cria também uma função de utilidade. Essas foram as 2 grandes novidades da minha tese de doutorado, entendeu? Nenhum método trabalhava dessa maneira ou trabalha até hoje. O único método que trabalha dessa maneira e com esse conceito é o TOR. Tá? Obrigado. Então, beleza, pessoal. Eu vou... Esse exemplo aqui, eu já rodei, só vou mostrar para vocês os resultados e a gente vai fazer um exemplo juntos. Tá? Então, esse aqui, rodei o problema exatamente da semana passada, exatamente igual, e ele dá o mesmo resultado. Né? Ele deu que o S10+ seria a melhor alternativa, seguido aí do S20+, e tendo um empate entre o iPhone 11 e o XR, e sim S1. Foi o que a gente falou semana passada. Né? O TOR ele trabalha com 3 situações, né? O S1, S2, S3, e quanto mais a gente vai para o S3, mais flexível, né? Mais, menos rigoroso esse modelo. Então, no modelo mais rigoroso, a gente só está levando em consideração, né, calculando só está pontuando, né, o APB. Na segunda situação, APB e AQB, e na terceira, APB, AQB e AEB. Então, nessa primeira situação, a gente tem um empate entre 2 alternativas. Então, a gente não consegue dizer qual seria, né, a terceira melhor, né, alternativa, a terceira mais bem pontuada, porque elas têm a mesma pontuação. Rodando de novo em S2, você já olha APB e AQB e ele dá o mesmo resultado. Né? Você altera aqui a pontuação, né? Você muda a pontuação, no entanto, você não altera a ordem das alternativas. E o empate aqui entre o iPhone 11 e o XR. Beleza, agora em S3 resolveu essa questão. A gente consegue desempatar isso, porque o iPhone XR ele fica com a pontuação 1 e o iPhone 11 0.772. Então, beleza, a gente consegue desempatar. Deu o mesmo resultado da semana passada. Obviamente, o valor da pontuação ele é alterado pelaquela questão lá do AQB, que a gente citou. O AQB ele vai entrar com um valor diferente ali. Então, isso vai influenciar na pontuação final. E aí eu trouxe para a gente fazer hoje de escolha de um automóvel. E aí eu pensei, ou a gente fazer esse problema mais interativo, né, cada um dando um critério, atribuindo um valor, ou a gente pegar um problema pronto, de fato, para trabalhar. Mas aí, às vezes, como demora, né, para a gente catar essas informações, ou até estimar, a gente talvez tenha alguma dificuldade de estimar os valores, eu preferi trazer pronto, mas mesmo assim eu vou usar esse módulo da pertinência, para que vocês entendam e fique mais claro. Tá? Então, eu peguei 4 opções aqui de carros, da categoria aí SUV compacto e médio, né? Então, é difícil também, porque esses carros têm vários
versões, né? Então, eu tentei pegar a versão talvez mais barata do automático, barata para o intermediário, enfim. E eu tinha, por exemplo, pensado no critério conforto. O critério conforto é difícil, né? Porque tem umas versões que oferecem uma coisa, a outra versão não oferece, sei lá, banco de cor, a outra não oferece, enfim. Eu pensei em uma análise mais simples para a gente fazer, né? Que talvez a gente consiga avaliar de uma forma fácil aqui esse exemplo. Mas, obviamente, fica aberto aí para vocês pensarem depois utilizando a ferramenta, né? Então, eu pensei nesses 4 veículos, peguei o preço deles agora, antes da aula, o consumo urbano em gasolina, o design, eu não coloquei, e o porta-malas eu também consegui essa informação. Vamos supor que a gente tem esse problema para resolver. Claro que dá para a gente pensar em outros critérios, dá para a gente melhorar essa análise, enfim. Mas, a princípio, como um exemplo de aula, eu pensei nisso aqui. Então, esses são os dados que eu tenho. E o design, não sei. O design eu até perguntar para vocês. O preço, o consumo e o porta-malas são dados que a gente tem certeza, né? O preço, eu fui lá, né? Enfim, na verdade o preço ele é uma faixa, né? Enfim, eu entendo que seja dessa forma, mas a gente pode colocar que o preço dele é exatamente esse valor. Então, se a gente pensar que o preço é exatamente esse valor, a gente vai entrar na matriz de pertinência com o valor 1. Tá? O consumo, ele é uma média, né? Consumo urbano. Esse aqui, eu peguei acho que todos eles, se eu não me engano, eu peguei no site do fabricante. Então, a gente pode pensar a pertinência sendo 1 ou sendo algo próximo de 1. Então, vamos pensar que uma pertinência aqui é uma pertinência de 0,9. Né? Já que eu peguei no site do fabricante, mas em geral é uma média, né? Dependendo das condições e tudo mais, né? Ok. O porta-malas é informação certa, né? Não tem o que a gente questionar ali do volume. Peguei no site do fabricante, ele fala exatamente aquele volume. Agora, o design, a gente vai pensar aqui em atribuir um valor. E aí, não sei, o que a gente pode fazer? A gente pode dar uma nota para esse design e vou colocar aqui, talvez minha opinião, vou dar uma nota se fosse na sala de aula é mais fácil, né? Porque cada um vai dando uma nota, enfim. Mas eu vou estimar uma nota aqui, vou jogar. Então, eu vou botar o Honda HRV, né, de uma nota de uma escala de 1 a 5, vou colocar ele como nota 5. Vou colocar o Creta da Hyundai como 4, o Kicks como 4, por exemplo, e o Renegade 3. Enfim. Agora, o design, eu não estou muito certo desse dado que eu estou imputando, não. Eu estou meio em dúvida, né? Realmente, qual que é o carro de melhor design? Então, eu vou colocar aqui um valor de pertinência do dado diferente para o que eu estou colocando, para o que eu estou imputando. Eu vou colocar aqui 0,8. Mas eu podia colocar, para cada valor, uma pertinência diferente. Podia botar um 0,7, podia botar um 0,8, podia botar um 0,9, enfim. Aqui eu coloquei, eu vou botar aqui só para a gente ilustrar. Vamos, só para a gente ter algo diferente para imputar. Vou mexer no consumo urbano, por exemplo. Vamos supor que eu não tenha a certeza disso aqui, que eu vi em uma fonte que não tem muita credibilidade, né? Fui num fórum de pessoas que têm aquele carro. E aí tirei uma média ali e joguei aquele valor, tá? Enfim. Ok. E aqui eu vou atribuir a pertinência para o meu peso.
Então, a pertinência do peso é o grau de segurança que eu estou imputando aquele peso. No caso, eu vou colocar tudo 1, que eu estou seguro do peso que eu vou imputar. Tá? Ok. Então, vamos fazer aqui esse exercício. Comecei um pouco de trás para frente. Vamos pegar ele no sentido correto. Peguei esses valores aqui. Preenchi minha matriz. A partir do que eu preenchi minha matriz, eu vou preencher a minha matriz de pertinência. Dependendo dos valores que eu estou imputando, do grau de segurança do dado. E aí aqui a gente vai entrar o peso. Então, qual pode ser, por exemplo, o peso aqui do preço? A gente pode pensar que, para mim, o peso ele é nota 4. O consumo urbano, vou dar um peso 3 para ele. O design, para mim, eu vou dar o peso 2. E o porta-mala, peso 1. Então, eu dou mais importância ao peso, depois ao consumo urbano, depois o design, depois o porta-mala. Ok? Agora, PIQ. O PIQ ele é muito particular, que depende de quem está atribuindo isso. Então, por exemplo, para mim, o que eu falei, a forma fácil da gente atribuir esse PIQ? O P seria uma diferença relevante para mim. Então, o que é uma diferença relevante para mim no quesito preço, desculpa. O que é relevante? R$5.000 é uma diferença relevante? Então, para você ter um carro superior? Então, o que é uma diferença relevante e uma diferença irrelevante? Então, me ajuda aqui. Vamos ver se alguém me diz aí. O que seria um valor razoável de PIQ para vocês? Acho que nesse aí o P, acho que 3.000, né? Porque o valor do carro já é meio alto. Assim. É alto. E, tipo, por 3.000 você acha, pô, beleza. Né? Se o carro for melhor, eu pago esses 3.000. Né? A diferença é... O que a gente tem que pensar esse cálculo, né? Que se a diferença, por exemplo, entre esse Honda HR-V e o Nissan Kicks é 5.700. Então, você vai ter uma preferência forte pelo Nissan Kicks, porque a diferença deles é maior do que 3.000. Então, na hora de você pensar no PIQ, você tem que pensar nisso. Né? O que é uma diferença relevante para você? Essa diferença relevante é a diferença entre as alternativas é maior do que o P. Isso configura um APB, um BPA. Então, o que é uma diferença relevante? 3.000 é uma diferença relevante. Então, pensando, por exemplo, nessa diferença aqui, no quesito preço, eu preferiria fortemente o Nissan Kicks ao Honda HR-V, porque ele tem uma diferença maior do que 3.000. E, para mim, isso faz diferença. Agora, isso vai variar. Né? Vai ter gente que vai falar, não, R$1.000 para mim já é uma diferença. Vai falar, 5.000 para mim é uma diferença relevante. Professor, mas nesse caso aí, claro, ela varia de cada pessoa, mas tratando as alternativas, se o senhor parar para analisar, boa parte delas vai dar uma diferença, uma diferença muito, muito elevada, né? Superando o P. Então, não cria uma certa distorção, não seria um pouco... a pessoa que está analisando não deveria verificar, senão ela não era nem para entrar no mérito do julgamento desses valores, né, dessas alternativas, considera essas alternativas. Né? Ele deveria encontrar valores mais próximos. Ou ele aumenta o P para poder se tornar mais razoável a avaliação dessas outras alternativas, né? Porque se tornar um P muito baixo, né, eu acho que geralmente as diferenças vão dar preferência estrita, não vai... Entendeu? A preferência vai ser muito forte. Professor, não vai ser muito... Isso eu queria perguntar também. Nesse caso, não vai ter nenhuma preferência fraca, né? Porque o Q tem que ser menor do que o P. Acaba criando uma distorção. Isso também tem que ser levado em consideração quando a gente vai arbitrar o P e o Q? Ou é somente a visão do decisor, realmente? Eu sempre fico com essa dúvida, né? Às vezes eu vejo alguns problemas e eu penso, mas com esse valor de P não vai ter nenhuma comparação fraca. Vai acabar criando uma distorção, né?
eu não sei se isso gera uma distorção, não sei se isso também interfere Não, sim, só um detalhe, na qualidade, né, ou na robustez. Esse P que ele estava falando de 3 mil aí é para o preço, tá? Sim, Aí, senhor. nesse caso em particular, pode até acontecer que não aconteça, professor. Mas, por exemplo, quando você, no consumo urbano 11.4, 10.5, se você botar o P como sendo 1, né? Então, de 11.4 para 10.5 já causa diferença. Já não tem uma preferência forte. Mas de 10.4, aí 11.4 não tem uma preferência forte em 10.4 e 10.4 não teria uma preferência forte em 9.5. Mas o 11.4 teria uma preferência forte no 9.5. Entendeu? Sim, senhor. Fala. Mas nesse caso específico do preço, o fato de ter Não, do colocado preço, um P... não, eu concordo. No preço em particular, dado a diferença nessa situação, que são só quatro alternativas, né? Não, não causou, pronto, acabou. Isso pode acontecer. Você pode ter certeza, por exemplo. A não ser que você colocasse a diferença como sendo 6 mil. Aí você diria que o Nissan é igual a Honda. Mas esse 6 mil representa as suas preferências, a sua visão? Não, não representa, entendeu? Existe uma discussão sempre, se você analisa o P e o Q, os P's, uma análise intercritério ou intracritério. É as duas coisas. Você pode, antes de analisar a alternativa, você estabelecer o seu P e Q. E depois, ao ver as alternativas e ao ver os dados, você pode ser influenciado e rever esses valores. Porque, na verdade, o processo decisório é um processo o quê? De aprendizagem. O paradigma da decisão multicritério não é o paradigma da otimização, é o paradigma da aprendizagem. Então, você estipula antes e analisa depois. O que é importante é que o que você fizer represente as suas preferências. Entendeu? Tudo certinho? Sim, senhor. Muito obrigado. Exatamente isso que o professor Simões falou, né? Não é um modelo de otimização. É um modelo que visa a preferência do decisor. Então, não tem problema isso ser 3 mil. Se ele está refletindo a tua preferência, beleza. Para você, 3 mil é um valor relevante. Ah, mas não vai ter A, Q, B e A e B. Não tem problema. Então, você sempre vai ver aqui que o Creta ele vai ser, em todas as comparações ali, ele vai ter uma preferência forte para ser escolhido, porque ele é o mais barato. Então, não tem problema. O valor que você está imputando tem que tem que refletir a tua preferência. Agora, se é um APB, AQB ou AIB, tanto faz. Que o professor Simões falou. No consumo, aí já é uma outra questão. No consumo, os valores já são mais próximos, então é capaz que isso aí, os valores de PQ, você consiga uma preferência fraca, uma indiferença aí, Enfim, então jogamos aqui 3 mil como um valor, uma diferença relevante. O que é uma diferença irrelevante aí para gente? Pode ser o quê? Vocês falaram 3 mil, Q poderia ser o quê? Q tem que ser menor que P, sempre. Mil. Ou no máximo igual a P. Sim. Mil, legal. Mil é uma diferença irrelevante. Então, se a diferença entre os dois for menor que 1000, eu tenho aí uma indiferença. Que nem está aqui. Ó. Deixa eu pegar aqui para a gente abrir. Aí está bem no alto. Aqui. Se ele é menor que o quê? Se é menor que 1000, essa diferença, eu tenho um A e B. Então, para mim, é indiferente. Eu escolhi um carro ou outro. Se a diferença entre o custo deles for menor ou igual a 1000. Então, vamos lá. Show. Consumo urbano. Então, os valores aí são muito próximos, Então, talvez vamos pensar aí nesse impacto. Se a gente joga um valor, o que é uma diferença relevante? Para mim, uma diferença relevante seria uma diferença mais alta aí, Então, talvez 2 quilômetros ou por litro, 1,5, 1. Enfim, isso vai dizer
Isso vai depender do decisor. Então, o que vocês pensam aí? O que poderia ser uma diferença relevante? 1 quilômetro por litro? Ou mais que isso? Tá justo, 1 quilômetro por litro tá justo. Por litro, né? Irrelevante, meio, por exemplo. Pode pensar meio. Então, se for maior que 1, você vai ter uma preferência forte pela por exemplo, aqui, né? O Nissan e o Jeep. A diferença aqui é quase 2, né? Ela é quase 2. Então, ela é maior que 1, então eu vou ter uma preferência forte pelo Nissan. Tá? Se essa diferença for menor do que meio, tipo aqui, o HR-V e o Creta, tanto faz. Para mim, os dois são indiferentes. Então, é justo. Beleza. Design. Design é algo bem... Eu até botei os valores muito próximos, então a gente pode pensar aí, enfim. Depende da pessoa, né? Tem gente que vai dar um valor grande aí, né, para essa diferença. Tem pessoas que vão dar um valor, não tanto valor aí. Então, eu vou pensar para mim que uma diferença de design relevante é 2. E uma diferença de design né, que talvez não seja tão importante assim, seja 1. Tá? E porta-malas. E aí, o que é uma diferença relevante para vocês de porta-malas? E irrelevante? Relevante, uns 20 litros aí, 30 litros. 30 litros, então, né? E irrelevante? 5 10. litros. 10. Então, se tiver entre 5 e 30, a gente tem um AQB aí, né? Se for maior que 30, um APB, e menor que 5, eu tenho um A e B. Então, é uma irrelevante. Então, esses valores, na verdade, vocês perguntaram, a gente não precisa olhar tanto para a matriz de dados que a gente tem. Né? A gente, na verdade, vai olhar para as preferências que a gente... Nossas preferências dentro de um critério. Tá? Ok, discordância. Discordância foi uma dúvida aí da aula passada, né? A gente não quer que a discordância... O que a discordância faz? Né? Aquilo que eu falei do Gol e do Lamborghini. No caso de eu ter um critério lá que é melhor em tudo, mas o outro ele é melhor em um critério, só que esse critério é tão superior ao outro que ele gera uma dúvida nos dois. Então, a gente não quer que a discordância, nesse caso, influencie o nosso modelo. Então, o que a gente vai fazer? A gente pode pegar o maior valor, que é o 95.700, e diminuir do menor valor e jogar aí uma porcentagem em cima. Nem que seja 1%, 2%. Né? Ou aqui, para simplificar, eu vou jogar um valor alto. Né? Então, a diferença entre esse aqui e esse aqui, ele não chega a 30 mil. Então, eu vou dar uma discordância aqui de 30 mil. Então, não tem nenhuma diferença dentro desses critérios aí que seja maior que 30 mil. Não é isso? Né? A do menor valor para o maior vai dar aqui 20 e poucos mil. Né? Então, eu joguei um valor maior que essa diferença entre o menor e o maior. Então, eu não vou ter essa influência desse problema, por exemplo, que eu expliquei para vocês do Gol Lamborghini, que eu não quero utilizar aqui. Então, aqui eu vou dar uma diferença de 10, por exemplo. Aqui eu vou dar uma diferença de 10 também, não chega a isso. E aqui eu vou dar uma diferença de 500. Agora, dá para fazer uma fórmula? Dá. Né? A gente pode pegar o maior valor, reduzir do menor valor, e eu jogo uma porcentagem aí. Né? Eu posso pegar esse 95.700 menos 69.990, e aí jogo um 10%, 5%, o que for. E aí, o que isso acontece? Significa que nunca eu vou ter essa análise
equiparada aí pelo uso da discordância. Então, beleza. Então, atribuir, só para deixar claro, valores mais altos que a diferença do maior para o menor, para não dar esse problema, ok? E aí, agora a gente vai rodar esse problema, tá? Ô Marcos, eu vou disponibilizar contigo no arquivo, aí você passa para eles no WhatsApp, né? Que nem a gente fez semana passada, pode ser? Eu já mandei para eles no grupo. Do TOR 2? Do TOR 2. Ah, beleza. Então, vocês podem abrir o TOR 2 já. Podem abrir o TOR 2. Aí vem essa tela inicial, que a gente tem igualzinho do TOR 1. O que muda de verdade, assim, na aparência do software não muda nada. O que muda é a forma de calcular, do TOR 1 para o TOR 2. Então, é a mesma utilização que a gente fez na aula passada. Então, beleza. Então, vamos lá. Número de alternativas. Temos 4 alternativas. Temos 4 critérios. Temos um decisor. Alternativa. Então, vamos colocar aqui. Missão. Honda. HRV. Hyundai. Então, beleza. Botei aqui as alternativas, na ordem aqui, e agora eu vou enviar. Vou imputar os critérios. Preço, consumo urbano, design e porta-malas. Ele pergunta, qual método de atribuição eu vou usar? No caso, a gente já tem esses valores. Eu vou usar aqui a atribuição direta, que são os dados da matriz que a gente já construiu. Atribuição direta. Beleza. Aí vem insira os pesos do decisor. Mesma coisa, 4, 3, 2 e 1. Lembrando que inclusive, vocês podem usar o próprio Sapevo para gerar esses pesos para serem introduzidos no TOR 2. Né? Fica um trabalho até mais, né, mais robusto ainda, do que você simplesmente ir lá e cartear um peso. Sim. E aí vem os valores de P e Q, né? Então, o P do preço, 3.000, que a gente chegou. Consumo é 1, design 2 e porta-malas 30. Do Q é 1.000, consumo urbano meio, design 1 e porta-malas 5. Vou enviar. Aí vem a discordância. Discordância. Jogou um valor alto para não ter aquela influência, né? Então, 30.000, 10. Nenhuma diferença vai ser maior que 10 aqui. 10 também. E 500. Beleza. Enviar. Aí ele pergunta, você deseja utilizar as pertinências? Sim, vou utilizar. Porque eu tenho esses dados aqui para imputar. Agora, se essa matriz de pertinência ela é toda 1, eu boto não. O que o programa faz? Ele roda da mesma forma, só que com todos os valores 1. No caso, como a gente tem valores diferentes aqui, a gente vai utilizar as pertinências. Então, enviar dados. Aí ele pergunta a pertinência do peso primeiro. A pertinência do peso é toda 1, que é o grau de segurança que a gente está imputando o peso. Enviar. Aí vem aqui, matriz das alternativas. E aí é aquele cuidado que a gente tem que ter, né? O preço, na verdade, a gente quer o de menor preço. Né? Aquele critério que é monotônico de
custo. Então, a gente quer escolher o menor. Então, a gente vai entrar com um número negativo, então, menos 90 mil. O consumo, na verdade, é em quilômetro por litro. E aí entra como o consumo? Positivo ou negativo? Negativo. Quanto melhor, melhor. É monotônico de custo. Né? De custo. Quanto menor. Mas é quilômetro. Ele vai entrar positivo aí. É positivo, né? Litro por quilômetro. A quilômetros por quanto maior, melhor. É positivo. Outra unidade aqui. Agora, se fosse litro por quilômetro, né, a gente pode pensar diferente. Aqui é quilômetro por litro. Então, 11,4. O design. Quanto maior, melhor. Então, aí entra positivo. E porta-malas também. Ok. Então, aqui, preço negativo. 10,5 consumo urbano. 5 de design. 437 do porta-malas. Menos 69.990. 10,4. 431. E a última é menos 82.490. 9,5. 320. E aí, tá tudo certo? Tá tudo igual à matriz? Tá, né? Beleza. Aparentemente tá tudo batendo. Eu tô conferindo aqui. Ok. Isso foi muito legal também, porque no início, né, da programação, a gente não trabalhava com essa interface gráfica. Então, a gente ia entrando com os dados um a um. Então, às vezes chegava, por exemplo, nesse porta-malas aqui, ao invés de eu botar 320, eu digitava errado, sei lá, 340. E aí já era. Porque tinha que imputar todos os dados de novo. E olha o trabalho que tinha. Então, esse Tor, né, essa nova versão, ela já trabalha com essa interface gráfica. Então, é possível que você impute os dados e confira, de fato, o que você está colocando. Então, isso foi um avanço muito relevante. Ok. Ali pergunta a matriz de pertinência. Então, a matriz de pertinência é essa aqui, que é o grau de segurança do dado que a gente imputou aqui na nossa matriz de decisão. Então, vou lá. 08, 1, 1, 075, 08, 1, 1, 09, 08, 1, 1, 075, 08, 1. Então, aqui, né, a gente colocou a pertinência 1, então a gente está certo desse preço que a gente conseguiu, né? Então, a gente, sei lá, pegou o telefone, ligou lá para a concessionária, confirmou, a gente tem certeza desse dado que a gente está imputando. O preço é 1. Porta-malas também. A gente viu no manual de cada carro e conferiu ali que o porta-malas é o porta-malas que a gente colocou na matriz, o valor que a gente colocou na matriz. Agora, o consumo urbano, criei aí essa situação, né, que a gente não tem certeza. Vamos supor que a gente viu que cada fonte dizia um consumo diferente. E aí a gente fez uma média ali e jogou o consumo urbano. A gente não tem certeza daquele valor. Então, como a gente não tem certeza, a gente colocou um valor de pertinência para cada uma delas. Né? Supondo, né, que nessa situação, por exemplo, o Kits e o da Hyundai, eu tenho mais certeza desse dado que eu estou imputando do que o HRV e o Renegade. Tá? Isso eu comentei com vocês, mas um artigo que a gente mandou agora para a Springer, isso foi bastante importante, né? Porque a gente levantou os custos dos navios e aí eu tinha fontes diferentes. Então, eu tinha fontes muito confiáveis, por exemplo, documentos de países, né? Documento da Marinha Espanhola, por exemplo, e eu tinha fórum de militares americanos, né? Falando quanto mais ou menos custava aquele navio. Então, eu não podia tratar os dois dados com o mesmo rigor.
Então, esse dado que veio do fórum lá, né, da Marinha Americana, né, ele não podia ter essa credibilidade. Então, isso era depreciado no modelo, né? Então, como o fator de segurança, o grau de segurança do dado era menor, isso depreciava minhas pontuações e jogava para baixo. Então, foi perfeito para esse modelo, porque a gente não tinha confiança nos valores. Então, não seria correto chegar e jogar o custo ali fechado, né? O valor do custo, não, o custo é esse. A gente não tem segurança total daquele dado. Algumas a gente tem mais e outros menos. E a gente conseguiu equilibrar isso usando o Tor2. E aí ficou bem legal essa análise. Então, aqui eu vou enviar. E aí ele já dá para a gente a ordenação. Ele deu aqui, já em S1 ele já dá a ordenação total, né? Creta, no meu caso, né? Ele seria o primeiro lugar, segundo Kits, terceiro Renegade e quarto o HRV. Que faz algum sentido, né? Você tem aí se a gente for pegar, eu sempre gosto de fazer uma análise também, né? Não é só a gente pegar, jogar no software e ver qual é, né? A gente tem que, de fato, entender aquele problema como decisor. Então, se a gente olhar aqui, o kit, o critério de maior peso é o preço, que é o 4. E ele é o menor dos preços dos veículos. Então, ele ganha aqui todas as comparações com os outros automóveis, né? O segundo critério aqui é consumo urbano. E ele tem um consumo aí razoável, né? Ele tem um segundo menor consumo. Não, desculpa. Aqui a gente falou em quilômetro por litro, agora é o que me confundi, né? Ele tem um terceiro melhor resultado, mas aqui é bem próximo, né? O 10,5 e o 10,4 nesse critério. Em design, ele tem um design legal, né? Ele 4, dessa escala de 3 a 5, que a gente colocou. E o porta-malas dele também está ali na média também. Não é o mais alto dos valores, mas ele está ali, né? Isso diz muito pelo valor de P e Q que a gente coloca também. Diferentes valores de P e Q, né, daria já uma análise diferente. Aqui a gente jogou 30 com uma diferença relevante, né? E 5 com uma diferença irrelevante. Então, muitos aqui acabaram caindo no AQB, não caíram no APB, enfim. E isso influencia nosso modelo. Mas, ok. Então, faz sentido aí a nossa ordenação. Então, o legal do Tor é que ele não é um método só ordinal, né? Ele vai te dar essa pontuação. Então, você vai saber ali o quanto, né? Um é melhor que o outro. Um é 1.516 e um é 1.702, ok? Um podia ser 1.516 e o outro 1.517. Ele é melhor, mas um é 1.17 e um é 1.516. É quase a mesma coisa. Então, você, como decisor, o sistema te auxilia na tomada de decisão. Mas quem toma a decisão é você, decisor. Isso tem que ficar claro. É um sistema de apoio à tomada de decisão. Mas não é o sistema que toma a decisão. Você é o decisor. Né? Então, beleza. Rodamos para S1. Aqui aconteceu um fato que aqui manteve, né? Creta, o Kits. Agora eles trocaram de lugar, né? Em S2. Porque eu estou levando em conta nesse aqui não só a preferência estrita, mas sim a preferência fraca também. Então é possível que isso aconteça. Mas eu não tive mudança na ordenação desses dois primeiros alternativos. Mesmo assim, a diferença é 1 é 0,5, outro é 0,567. Enfim. E aí, em S3, eu já tive uma diferença. Não, né? Creta, Kits, Renegade e HRV. Que está igual a S2, né? Se eu não me engano. Beleza. Aí vem o último módulo aqui, que é aquele que eu comentei com vocês, que é o TCA. O TCA é se eu posso excluir
se eu posso eliminar algum critério com aquilo que eu expliquei. Né? A gente vai tirar, vai fazer a ordenação com todos os critérios, depois vai eliminar o critério de menor peso para o maior peso e ver se vai alterar a ordenação deles. Vamos rodar esse módulo para vocês verem. Então, ó, ele vai analisar aqui o critério porta-malas. Por quê? Porque ele é o critério de menor peso. Então, o que ele vai fazer? Ele vai rodar o problema novamente, comparando a ordenação completa com a ordenação sem o critério porta-malas. Então, rodamos. Ó. Então, aqui é a ordenação original. E aqui é a ordenação sem o critério porta-malas. O que aconteceu? A gente teve uma mudança aqui na ordenação. Então, o que isso significa? Que se eu tirar o critério porta-malas, ele está influenciando no meu modelo. Se eu tirar, eu vou mudar a minha ordenação. Então, ele não é um critério irrelevante. Ele não pode ser eliminado. Aí vem aqui, critério design. Design é o de segundo menor peso. Aí eu dou OK. E aí ele já compara original com sem o critério. Mesma coisa. Deu essa diferença aqui. Né? Então, se eu tirar esse segundo critério, que é o design, eu mudo a ordenação das alternativas. Então, o design não pode ser tirado. Isso em S1. A gente vai fazer isso em S1, S2 e S3. Aí ele vai em consumo urbano, que é o terceiro menor peso. Mesma coisa. Tive a mudança. Né? Ok. E aí eu vou para o último critério, que é peso. Preço. Preço também tive a mudança, do original para o sem critério. Então, em S1, ele não me aconselha retirar critério algum. Né? Eu devo trabalhar com os 4 critérios. E aí ele te dá a resposta. Nenhum critério pode ser retirado em S1. Aí ele vai para S2. Mesma coisa. Porta-malas, que é peso 1. Oi. É uma dúvida. Quando você rodou o TOR 1 na aula passada, nessa hora do PCA, quando ele, por exemplo, pega o critério de menor peso, identifica, né, se aquele critério altera ou não. Se ele não alterar, ele está sujeito a ser removido. Né? No TCA, quando ele pega o segundo critério, aí ele necessariamente, que eu lembro da aula passada, quando ele roda o segundo critério, ele exclui o segundo critério, também excluindo o primeiro, né? Não é isso? Considerando que o primeiro deu como podendo ser retirado. Isso, exato. Então, nesse caso, o algoritmo, ele também, no TOR 2, ele também roda dessa maneira? Por exemplo, se o critério 1 pudesse ser retirado, na hora da simulação do segundo, se o primeiro critério pudesse ser retirado, no TCA, na hora da simulação da retirada do segundo, ele também simularia mantendo o primeiro critério fora também? Beleza. O módulo do TCA ele não mudou do TOR 1 para o TOR 2. Okay. Ele funciona da mesma forma. Tá, então, obrigado. Só para lembrar o que o André disse, né? Deixa eu minimizar aqui. Eu pego aqui, né? Eu vou tirando critério a critério, do menor peso para o maior peso. Se isso desse para a gente, se a gente rodasse e desse para a gente que o porta-malas pode ser retirado, quando a gente vai olhar o segundo de menor peso, quando ele roda novamente, ele já tirou o porta-malas, porque ele já disse que poderia ser retirado, e o design. Né? Ele pega e tira os dois da comparação. E ele, na verdade, ele roda o problema com preço e consumo urbano. Só um detalhe rapidinho. O módulo de retirada é o mesmo, mas como no TOR 2 o valor AQB muda o valor do peso, coisa que não ocorria no TOR 1, obviamente esse módulo, aí ele sofre uma influência, no sentido que ele também leva em consideração na retirada que o peso não foi utilizado o peso completo. Então, o princípio é o mesmo, mas em função
dessa alteração do TOR2, ela também acarreta uma alteração também na própria utilização do módulo de retirada do peso. Tá? Uma coisa acarreta, o princípio é o mesmo, mas as consequências advindas da mudança também influenciam esse módulo também. Exatamente, professor Simões, muito bem levantado, né? Que eu pensando na programação do módulo, né? Na verdade, o módulo tem a mesma natureza, né? A lógica dele. Mas, no entanto, vai ser influenciado sim, porque os valores vão estar mudando, né? Se você pegar os dois programas que eu passei para vocês, o TOR1 e o TOR2, eles vão gerar ordenações diferentes, né? E talvez em pontuação e em ordem, talvez. E talvez surgiram eliminações diferentes também. Oi, professor? Talvez também surgiram eliminações diferentes também. Sim. Eles vão gerar pontuações diferentes, mas talvez surgiram também eliminações diferentes. Sim. O TOR1 e o TOR2. Pode ocorrer. Pode ocorrer. Então, beleza. Eu rodei para S2. Aí ele vai olhar o design. Vou passar um pouquinho mais rápido. Né? Aqui alterou, então não posso tirar. Consumo urbano também alterou. Nesse caso, pelo que eu estou vendo aqui, não vai ter vai poder alterar nada, né? E preço. Preço, eu olho aqui, e também teve uma mudança. Então, nenhum critério pode ser retirado. Nesse problema que a gente está trabalhando. E agora a gente vai para o S3. Mesma coisa, óleo de menor peso, que é o porta-malas. Em S3 já bateu. Ó, eu rodei primeiro o problema completo, né? Esse aqui. Depois eu rodei esse problema excluindo o porta-malas. E aí, o resultado dele em S3, ele dá a mesma ordenação, sem o critério porta-malas e o original. Então, o que isso vai me indicar? Que esse critério pode ser tirado em S3. E ele vai avisar aqui. Critério porta-malas pode ser retirado. E aí a gente vai fazer agora a análise do critério design. Só que quando a gente fizer a análise do critério design, esse aqui já está excluído. Tá? Então, beleza. Então, a gente está, na verdade, o original é o original de sempre, com os 4 critérios. E o sem o critério, na verdade, é sem o critério porta-malas e sem o critério design. Tá? E aí a gente vai ver se, tirando esses dois, se eu vou ter mudança ou não. Ó, tirei os dois, tive mudança. Então, o que significa? Que eu não posso tirar os dois. Eu não posso tirar porta-malas e design. No caso, a gente mantém só o porta-malas retirado. Agora, analisando o critério consumo urbano, mesma coisa. Ele vai rodar o original e sem porta-mala e sem consumo urbano. Fazendo isso, ele deu um resultado diferente. E aí, por último, deixa eu puxar. Porque eu tenho 2 monitores aqui, e aí ele abre sempre no outro monitor. Acho que quando vocês fazem no computador, ele vai abrindo numa tela só. Preço. E o preço também deu uma ordenação diferente. Ou seja, o resultado do TCA para S3 é que o critério que pode ser retirado é porta-malas. Ou seja, em S3, se eu tirar porta-malas, eu vou ter a mesma ordenação que a ordenação original. E agora, ele pergunta ainda se eu quero utilizar a TCA nebulosa, que é o que eu expliquei para vocês, que é esse módulo adicional. A partir do resultado da TCA, ele vai ver se eu aumento ou diminuo a imprecisão, né? A minha incerteza. Então, se eu tirar esse critério porta-malas, já deu para ver aqui o que vai acontecer. Desse critério porta-malas aqui, eu tenho tudo valor 1. Eu estou certo do valor que eu estou imputando. Então, se eu fizer a média com todos os critérios, eu vou ter uma média. Né? Agora, se eu retirar esse critério aqui, que é tudo 1, o que vai acontecer com a média dessas linhas? Vai diminuir, não vai? Porque o 1 é um valor que puxa a média para cima.
Então, se eu retirar esse critério porta-malas, eu vou estar aumentando a minha incerteza geral, porque eu vou estar reduzindo esse índice. Então, vamos ver só o que ele vai dizer. Ó. Deseja utilizar a DCA? Sim. E aí ele faz análise aqui, né, da média dos pesos, que é essa aqui, que não vai ser alterada. Se eu retirar esse critério, a média com todos os critérios é 1. Retirando esse critério, a média passa a ser 1 também, né? 1 mais 1 mais 1 dividido por 3. Agora, a média de cada alternativa, ele vai calculando aqui, né? A média delas e a média sem o critério que eu estou retirando. Aqui. Agora, retirando o critério porta-malas. E aí ele vai te indicar no final, né? Como a gente tinha previsto já, retirando esse critério, eu vou estar aumentando a minha incerteza. Então, pela TCA nebulosa, não pode se retirar nenhum critério. Tá? E aí ele já te avisa. E aí no final vem a tela se você quer executar o problema novamente ou não, um novo problema. Aí se sim, vai abrir aquela tela original, não, encerra por aqui, né? E fecha o programa. Tá? Bem, foi isso que eu preparei, né, para hoje. Se vocês tiverem algumas dúvidas, eu deixei um tempo aí. Não sei se eu tenho muito tempo, né, porque vocês têm aula depois, mas quem tiver qualquer dúvida, pode retirar agora ou pode me mandar um e-mail, um WhatsApp. Isso aí é fácil de resolver. Tá? Ele é um método bastante complicado, ele é bastante completo. Então, é absolutamente normal ter alguma dificuldade para entender de início, né? Até porque eu não consigo, na aula, explicar cada passo a passo do método. Mas quem tiver interesse... 2 anos de muita pesquisa, né? 2 anos debruçado sobre o método. Né? Foi. É um método bem completo. O professor Simões aí estava bem inspirado aí na criação do TOR, né? E o TOR 2 também, a gente, utilizando de muitas sugestões deles, outras que a gente foi pensando ao longo do caminho, ficou um método bem legal de usar também, né? E, então, não dá, de fato, para explicar com aquela clareza que eu gostaria, mas quem tiver dúvida, quiser, deu para entender. Agora, quem se interessar tem que estudar o método, né? Tem que se debruçar sobre o método. Você já vai defender agora, semana que vem, né? Vai ter as correções da banca. Daqui a 2, 3 semanas está saindo a versão final da tua dissertação, então a gente pode disponibilizar também, né? A versão final. Eu não sei, Marcos, daria para botar um link para a turma aqui da defesa do Maione, só para quem quiser assistir, né, obviamente, ou quem tiver tempo. É pública, né? Defesa é pública, né? É pública, né? Se puder, coloca um link. Coloca um link aqui para a turma, né? Obviamente, quem puder assistir, tiver disponível na hora, aproveita e assiste. É quinta-feira da semana, né? que vem. Quinta-feira da semana que vem. Então, o Marcos coloca, ele vai colocar. Quem puder assistir, tudo bem. Quem não puder assistir, tudo bem também. Mas é uma chance de assistir. Uma defesa é uma boa oportunidade. Para quem puder, obviamente. Vai ser 10 da manhã da quinta-feira que vem. E aí, quando disponibilizada a dissertação, ela tá tem um capítulo, né, que a gente se preocupou de explicar melhor o TOR 2, isso do AQB, do APB, das diferenças. Então, tem um exemplo. Está bem debulhado também. Assim que sair, a gente disponibiliza, vocês vão conseguir entender melhor, que eu faço passo a passo do método, cada comparação, como se joga na matriz, enfim, então vai ficar bem mais fácil de entender. Uhum. Pois é. Acabou? É isso. A página Labilé, como sempre, meu contato, para quem quiser tirar alguma dúvida. E meu telefone também. Obrigado, Fabrício. Conforme se alguém ficar com alguma dúvida, quiser usar o TOR, ficar com alguma dúvida, eu peço para falar contigo.
Então, assim, pessoal, então acho que deu para ver, né? É o que o Simões sempre fala, não existe método certo ou método errado. Existe o método que vai resolver o seu problema, né? Então, tem situações, tem problemas relativamente simples que o método Borda resolve. Se você utilizar o Tor 2, você vai estar matando uma formiga com uma bazuca. O Tor 2 realmente... Não, o Tor 2 é sacanagem, cara. O Tor 2 é uma bazuca. O Tor 2, o Fabrício perdeu toda a noção de... Né? Eu acho que disparado é o método mais completo aí que a gente tem. Ele, né, mexe com sobreclassificação, né, mexe com pseudocritério, não sei o quê, dá uma cardinalidade, lá, ordenação, e aí se não sai em S1, sai em S2, se não sai em S2, sai em S3, e aí tem a TCA nebulosa, e aí tem... Porra, é um negócio muito indigesto esse método. Realmente é... Né? Mas, enfim, eu sou suspeito para falar, né? Porque sou amigo do Maione, gosto do Maione, sou amigo do Simões, então, enfim. Por mim, eu nunca mais usava outro método, né? Mas tudo bem. Mas é o que eu sempre falo, também a gente tem que ter uma variedade de métodos na nossa cesta, né? Porque, às vezes, dependendo do problema, a gente precisa fazer uma comparação pairwise, né? Enfim. Bem, mas então vamos lá. Então, rapidamente, aqui em 3 minutos, vamos ver aqui a nossa programação. Rapidamente, fazer só para dar uma refrescada aqui, né? Sempre bom a gente... Cadê minha caneta? Vou colocar minha caneta aqui agora, cara. Comandante. Oi? Ah, tá aqui, achei. Informação importante, o professor Helder não vai dar aula hoje não, então eu não sei. Não? Então vamos até às 10, pô. Pô, você é um ótimo, você é um cara exemplar. Eu ia perguntar isso aí, que eu ia perguntar o Maeda também. Você é um cara muito bacana. O Igor, pô, já ganhou 1 ponto a mais, então... Maione, vamos continuar uma abordagem um pouco mais aprofundada. Fazer outro exemplo, comandante. Vamos fazer um na mão, professor. Um na mão para fixar os conceitos. Só para soltar a musculatura. Igor, ele mandou e-mail? Desculpa atravessar ele. Mandou e-mail? Não, botaram no